Oi, eu sou o Sandro K, sou artista visual, professor de produção cultural e ativista social aqui de Porto Alegre. A ideia hoje é conversar um pouquinho sobre a experiência do que foi o mapeamento cultural LGBT, uma ação realizada pelo Grupo Somos, Comunicação, Saúde e Sexualidade, que é uma ONG aqui de Porto Alegre. Essa ação, ela reverbera até hoje, num contexto completamente diferente, com algumas mudanças bem aparentes, bem evidentes. Hoje é possível levantar um panorama, assim, apontamentos sobre memória, diversidade e exclusão. É importante entender algumas questões sobre em que contexto ele surgiu, né? Imagine, em 2011, 2012, mais ou menos, a gente estava passando por alguma revolução, alguma mudança, umas mudanças bem significativas na pasta e no pensamento sobre a gestão cultural no Brasil. Foi o momento que a gente tinha ali o ministro Gilberto Gil à frente da pasta do Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura naquele momento trabalhava numa perspectiva muito maior de um conceito de cultura, que abrangia como se fosse uma espécie de guarda-chuva, né? Então, para além das manifestações, das expressões artísticas, que tem muita gente que associa ainda hoje cultura especificamente como arte, ou somente como arte, para além das manifestações artísticas, naquele momento também se levou em consideração as questões identitárias e as questões de diversidade cultural. Então, o Ministério da Cultura desenvolveu várias ações e, entre elas, os pontos de cultura. A ideia dos pontos de cultura era ativar o que alguns grupos, algumas populações, alguns setores da sociedade mais marginalizados ou excluídos desenvolviam relacionado a práticas e saberes culturais, né? Nesse contexto, o Somos, a ONG, tinha um ponto de cultura, né, um pontão, e a partir dessa experiência de pontão a gente realizou essa ação que foi o mapeamento cultural LGBT. O objetivo desse pontão ele tinha um foco na criação, no fomento e na difusão de obras artísticas e culturais de temática relacionada à diversidade sexual e produtoras de significado para gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e outras pessoas que têm a sua identidade de gênero, né, e vivem uma experiência da sexualidade diferente daquela que a sociedade reconhece como a norma, né, da heteronormatividade. E o eixo de atuação do mapeamento cultural, ele visava cobrir algumas iniciativas que fossem representativas para a população LGBT nas capitais de todo o Brasil e buscando dar visibilidade aos seus processos criativos, né? Então aos seus modos de fazer e também aos seus aspectos de circulação e divulgação, ou seja, quem são os artistas, quem são as pessoas que estão criando e como essas obras artísticas elas eram divulgadas e elas se operavam, elas existiam. Também é importante lembrar que lá por 2011, 2012, né, a gente vive um momento completamente diferente em termos de visibilidade do que é hoje. Então, a gente tinha alguns precedentes muito mais antigos, né, do que é uma produção cultural relacionada à população LGBT, e dá para pensar aí um pouquinho, só com alguns exemplos, na literatura, uma produção bem antiga, dos anos 70, dos 80, da Cassandra Rios, teve a experiência mais antiga ainda na época da ditadura dos Dizzy Croquettes, né? Teve todo o movimento da arte transformista ali por meio das divinas divas, né, que eram as vedetes ali do Rio de Janeiro, que trabalhavam nos teatros de revista e que botavam em cena toda a história da arte transformista. Então, já tinham muitos precedentes, só que também a gente passava por alguns processos de apagamento, né? Principalmente em políticas públicas. Também era o início da popularização da internet. Então, o que a gente tem hoje de acesso, como aplicativos e plataformas de redes sociais que permitem que a gente se comunique, que a gente crie os próprios conteúdos, que a gente divulgue com muito mais facilidade, assim, há 10 anos atrás, isso era muito incipiente ainda, tinha pouquíssimas coisas. Claro que já existia internet, já existiam algumas coisas, mas os modos de usar e os acessos a esses mecanismos, a esses sistemas ainda eram bem diferentes do que rolam hoje, né? E também a gente estava entrando num processo de globalização, assim, vivendo, na verdade, um processo de expansão desse mundo em rede e valorizando e com isso ainda muito atento às coisas mais locais. Por exemplo, dá para pensar em termos
de arte transformista, o arte drag, que era um momento ainda pré-RuPaul ainda pra gente. Então a gente não tinha essa pasteurização da TV, programas de auditório, reality shows, que trouxessem essa realidade da cultura LGBT para dentro do universo das pessoas. Era um contexto completamente diferente, né? É bom a gente ter algumas coisas em vistas. Isso foi só para ilustrar, porque é muito mais complexo e mais vasto do que isso. O mapeamento cultural também, ele surgiu num contexto, pensando em termos de Brasil, onde algumas práticas já existiam, algumas produções já existiam, só que elas estavam desarticuladas, né? A gente tinha alguns festivais de cinema importantes, como o For Rainbow, lá do Ceará, de Fortaleza, tinha o Mix Brasil como um grande festival de cinema também, algumas outras iniciativas, algumas outras ações, mas bem esparsas, né? E alguns também espetáculos de teatro, artistas LGBT com produções significativas em várias linguagens, mas as coisas ainda soltas, né? De modo geral, essas ações elas estavam longe do mainstream, né? Longe dos grandes palcos e dos espaços de circulação e mais associadas ainda à gaytificação. Então a galera que conhecia mais esses trabalhos, essas produções, ou já estava inserido dentro da cena gay ou do circuito gay, circuito LGBT, né? E não de modo tão difundido como acontece hoje. O mapeamento cultural ele foi uma ação prevista para acontecer em 12 meses, né? Então era para ser um ano de atividades. Nesses 12 meses deveriam se contemplar algumas ações como a visita a todas as capitais do Brasil, né? A realização de alguns seminários sobre cultura LGBT, porque cultura LGBT era uma questão bem pulsante, era um ponto de interrogação nas nossas ações naquele momento. E ela também previa a sistematização desses dados. Então a gente iria para as capitais, juntaria dados, entrevistaria várias pessoas, produziria conteúdo, um conteúdo que seria sistematizado em vídeo e também na publicação de um site ou catálogo. As coisas meio que mudaram ao longo do caminho também, por conta de ser um projeto, ele foi parcialmente executado, né? Infelizmente, ele não teve acesso a todos os recursos para se desenvolver em todas as suas etapas, mas boa parte dessa captação e desse encontro, desse mapeamento, a gente conseguiu executar. E por isso é importante que algumas iniciativas como essa que está acontecendo agora do Plural, elas ativem de certa forma essas experiências que já rolaram e não deixem a coisa morrer, né? É importante lembrar também que para ter essa ampliação foi necessário ter essa aproximação e expansão, né, do termo de cultura para chegar, se pensar em cultura LGBT, de uma aproximação mais direta com movimentos sociais e com segmentos culturais que antes eram marginalizados, né? Então, quando se cresceu esse espectro aí da cultura, populações como povo negro, povo cigano, ribeirinhos, população LGBT, antes era uma galera que estava à margem, que tinha suas manifestações culturais meio que negligenciadas e fora, né, desse olhar das políticas públicas, elas se tornaram pontos de interesse dentro desse universo da gestão e da produção cultural. Isso tem um pouco a ver com o que a filósofa Madalena Chauí fala no livro Cidadania Cultural, Direito à Cultura, que ela entende a cultura como cidadania. Então, para ela, e ela afirma, né, que o direito, o acesso e a produção de bens culturais, eles são elementos cidadãos, são elementos de cidadania. Então, todo povo, todo segmento, toda a população tem que ter esse direito a produzir os seus bens culturais. Mas afinal, o que era cultura LGBT, né? A gente pensava, enquanto movimento, enquanto alguém que estava produzindo naquele contexto, em caminhos, em estratégias para tentar entender também o que era esse conceito, para dar uma direção das nossas atividades, né? Afinal, todo artista LGBT produz arte LGBT, isso é uma questão que vem na nossa cabeça até hoje, né? Ou qual a necessidade de criar separações, gaytificações, né? Qual a necessidade de se destacar essa produção artística e cultural
de um determinado grupo de outras práticas culturais. Então, um caminho para pensar o projeto naquele momento foi a construção desse conceito, né? Para isso, a gente pensou em algumas elaborações. A gente precisava pensar em algum conceito que desse um direcionamento do nosso trabalho prático e, ao mesmo tempo, fosse teórico. Então, a formulação de um conceito operacional, de uma ideia de cultura LGBT, pensar e fazer ao mesmo tempo foi bem importante para a gente naquele momento. Então foi até interessante que a gente não tinha um gatilho, não tinha uma certeza, e eu acho que eu penso que alguns conceitos, algumas ideias são importantes que nem sejam tão fechados assim, tão limitadoras, né? A gente tinha que pensar em alguns conceitos chaves e a gente pensou em alguns conceitos naquele momento. Um deles é cultura e o outro é identidade. Bom, se a gente pensar em cultura, uma das orientações que a gente teve naquele momento foi pensar a partir do Laraia e do Bauman, que pensam na cultura fora daquele senso comum, daquela ideia de cultura como distinção, de cultura como algo que separa quem sabe mais, quem sabe menos, portanto, quem seria mais importante ou quem seria mais importante de acordo com seus conhecimentos. Não, a cultura é pensada para esses autores e para a gente como um conceito antropológico, né? Então, um conceito antropológico da cultura tem a ver com uma rede de significados, tem a ver com uma trama de produções, materiais simbólicos, que são produtoras de significados para determinado grupo social. Então elas produzem noções e produzem pertencimento ao mesmo tempo. Um dos aspectos interessantes de pensar é a questão da identidade. O Stuart Hall, ele vai nos dizer, na sua obra A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, que o sujeito hoje ele é tão atravessado por múltiplos condicionamentos, por várias camadas que o transformam e que informam e formam a sua identidade, né? Ou seja, o sujeito ele vivencia hoje uma espécie de uma crise, sem uma identidade fixa. Então pensar em identidade nos nossos tempos implica num conceito muito maior e muito complexo. São várias camadas aí que produzem o que seria a identidade de grupos e pessoas. Com isso, então, a gente pensou em orientar um conceito de cultura para o trabalho do mapeamento cultural que desse conta de ser manifestações artísticas e culturais, produtoras de significados para gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, ou seja, que fossem representativas para essa população em cada lugar que o mapeamento passou. Porque também é importante a gente pensar aí que cultura LGBT, as pessoas LGBTs, elas são muito diferentes, né? Cada letrinha aí tem uma diversidade, as pessoas são singulares dentro de cada letra, então a gente tem lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas intersex, pessoas queer. Existe uma pluralidade, uma diversidade, né, que nos faz humano também. Então a singularidade também é um dado humano. Então sujeitos LGBT são muito diferentes, porque as pessoas têm experiências e modos de viver a vida muito singulares, né? Ninguém é igual a ninguém. Então o que agrupa essas sujeitos LGBT, essas pessoas dentro de uma sigla, é a experiência da sexualidade de forma diferente daquela que é considerada a norma, daquela que dentro do padrão social que a gente vive está fora da cis-heteronormatividade. Tá? Infelizmente são processos de violência que agrupam essas pessoas, são os processos de exclusão que são caminhos para a gente começar a pensar numa ideia de cultura LGBT, né? Isso, ao mesmo tempo, que produz esse processo de violência que agrupam sujeitos em torno de uma identidade, ao mesmo tempo eles produzem uma ideia de identidade, de pertencimento. Então a condição de opressão, ela produz resistência e, consequentemente, ela produz um conjunto de elementos culturais identitários. Ou seja, a partir dessa vivência de grupo, as pessoas também começam a produzir coisas para se comunicar, para se reconhecer. Então existem elementos que são compartilhados entre esses sujeitos. Entre esses elementos estão aí as manifestações artísticas. E esse foi o recorte principal do mapeamento cultural.
Então, as manifestações artísticas, elas cumprem aí um papel essencial à medida que elas expressam as formas de atuar, as formas de se expressar e de se colocar no mundo desses sujeitos. Se a gente pensar um pouquinho no Deleuze, a partir do Foucault, ele diz que a cultura, ela produz processos de subjetivação, porque ela compreende modos de existência ou possibilidades de vida, que não cessam em se recriar e assim produzem-se novos, ou seja, essa experiência, essa vivência, esses modos de existência, eles sempre vão se recriando. Como metodologia de trabalho, o mapeamento cultural funcionou da seguinte forma. Nós estávamos, Porto Alegre é o sul do país, então para ter uma compreensão do que é um país continental, de toda a diversidade, de toda a especificidade desse país, a gente procurou se associar a produtores locais. Esse movimento, ele tinha alguns objetivos, garantir uma visão mais local e também anticolonialista, anticolonizadora, de a galera que veio lá de outra cidade chega aqui e vai cobrir o que acha interessante. Não. A possibilidade de trabalhar com produtores locais nos permitiu, de fato, entrar e conhecer um pouquinho mais a partir da perspectiva e da vivência desses agentes, das pessoas que atuavam nesses lugares, Isso nos deu uma ideia de um panorama também mais cartográfico, Como a gente tinha uma diversidade que estaria por vir, a gente não tinha muita certeza do que ia acontecer a cada encontro, a cada lugar, a gente pensou em trabalhar com uma ideia de histórias de vida. Então, existia, claro, uma orientação, das perguntas, nas entrevistas, mas o gatilho era as histórias de vida das pessoas. Isso é legal pensar um pouquinho a partir do pensamento da Sueli Ronick, em cartografia sentimental, onde ela fala que para os geógrafos a cartografia, diferentemente do mapa, é uma representação de um estado estático, duro, fechado. É um desenho que acompanha e se faz ao mesmo tempo que os movimentos de transformação da paisagem. Já as paisagens psicossociais são também cartografáveis. A cartografia, neste caso, ela acompanha e se faz ao mesmo tempo que o desmanchamento de certos mundos, sua perda de sentido, e a formação de outros, mundos que se criam para expressar afetos contemporâneos em relação aos quais os universos vigentes tornam-se obsoletos. Então, o nosso gatilho para entrevistar essas pessoas era a pergunta: fale de si, quem é você, conta a sua história. Com isso a gente teve uma diversidade muito grande de material, desde horas, até alguns minutos, então tinha muito a ver com o perfil do entrevistado ou da entrevistada. Com isso a gente reuniu informações, imagens, conteúdos de personagens, sobre lugares de sociabilidade e sobre eventos em 17 estados e foram 209 iniciativas mapeadas. Entre essas iniciativas, dentro do recorte, surgiu a arte transformista, apareceu a arte transformista, a música, as artes visuais, as paradas e as marchas do orgulho, ações de comunicação, espaços de sociabilidade, que são boates, pontos de encontro, manifestações relacionadas ao cinema, ao audiovisual, ao teatro, à moda, manifestações populares, onde a gente vinha uma mistura assim, de questões bem locais, étnicos e culturais que se misturavam com questões de sexualidade, os próprios pontos de cultura, algumas escolas, alguns espaços de aprendizagem, a linguagem da dança também apareceu, os concursos de Mister e Miss também apareciam bastante, a vivência de pessoas LGBT dentro do carnaval, ou seja, em total contato com esses espaços das culturas populares, ações de mídia, centros de pesquisa, museu, dança, circo, história em quadrinhos, eventos públicos, enfim, um mosaico de imagens que a gente teve através do mapeamento. Entre essas figuras mapeadas, a gente conheceu a Rosa Mossoró. A Rosa Mossoró é uma figura super emblemática de Maceió, em Alagoas, que cuida do espaço cultural La Rosa. A Rosa é uma senhorinha que fez uma promessa de se vestir toda de branco, somente de branco, até o último dia da vida dela, e ela tem um bar,
né, que hoje é um espaço cultural, que é um lugar super afetivo, um lugar de super acolhimento, de cuidado de todos os seus públicos. Então, para a Rosa é importante o carinho e a dedicação com o outro. A Rosa e o espaço dela são referências na cidade, né? Tem uma frase da Rosa que é super bonito, que ela diz que se não existissem gays, né, ou pessoas LGBT, não existiria a Rosa Mossoró. Outro espaço que foi mapeado foi a Turma OK, no Rio de Janeiro, na Lapa, né, nas escadarias da Lapa, no bairro Boêmio do Rio, que é um dos espaços mais antigos da América Latina de arte transformista, ou que a gente entende hoje como arte drag. É um espaço onde pessoas de 50, 60, 70, 80 anos vão lá para construir e viver experiências das suas personagens drags, das suas personagens transformistas até os dias de hoje. Pensando que ela é um espaço muito antigo, também dá para entender como um espaço de resistência. Eles nos contavam que na época da ditadura, como os shows continuavam existindo, e às vezes não eram na rua, eram dentro de casa, ao invés de palmas, a galera fazia os estalinhos no dedo para homenagear os artistas que estavam em cena. Então isso também é bem bonito de pensar. Indo para o Nordeste, a gente conheceu o Âncora do Marujo, que também é um espaço de arte transformista, né? E lá, no caso, em Salvador, é um lugar que mistura muitas tradições, né? Um lugar que ele é protegido pela entidade Marujo, que é uma entidade da falange da Iemanjá, da Umbanda, e que ele é um lugar super pequeno, mas super afetivo, né, que é um pequeno palco, mas que tem fotos de todas as artistas que pisaram nele, que trabalham na casa, que trabalharam na casa, espalhados por pelas paredes do lugar. A realização do mapeamento cultural, ela criou alguns apontamentos interessantes, né, alguns críticos para a gente pensar. Um deles é uma espécie de uma tipificação, de uma tipologia, assim, a gente pode pensar, entre essas práticas, né, que foram mapeadas entre as mais de 200 que eu falei. Primeiro é a existência de manifestações identitárias, né, e também manifestações artísticas temáticas. Se a gente for pensar em manifestações identitárias, dá para visualizar a arte transformista ou arte drag, né, e as paradas do orgulho LGBT como manifestações específicas e identitárias que só existem dentro desse segmento cultural. Ou seja, a arte drag, a arte transformista, ela bebe do teatro, ela usa todos os recursos da arte cênica, mas ela se ressignifica, ela se reprocessa dentro de uma linguagem e de uma identidade, de uma caracterização muito própria que passa pela vivência desses sujeitos LGBT. Por outro lado, a gente tem as paradas do orgulho LGBT, que são movimentos cívicos, né? São eventos de rua para falar do seu orgulho, onde as pessoas se espalham pelas cidades, assim, tipo uma atitude política, né? O ato de ocupar as ruas é por si só um ato político e que vem daquelas marchas, por mais militarescas, civis, grandes paradas que a gente possa imaginar. Só que elas têm uma roupagem muito particular, principalmente no Brasil, onde elas também são bastante festivas, né? Então, dá para pensar nessas manifestações identitárias, por um lado, e daí, ao mesmo tempo, a gente tem evidências e contrastes, né? Por exemplo, espaços de resistência que existem até hoje, como o Vitrô Club, aqui em Porto Alegre, que é um palco onde às 11 horas da noite toda a boate para assistir o show das suas artistas, né? Em paralelo, a gente tem a Blue Space, em São Paulo, que tem um corpo de baile, que tem uma produção cenotécnica, que tem direção, que é um grande evento voltado para a criação de números de arte transformista. E contrastes entre, desde paradas mais relacionadas como a Parada de São Paulo, que é a maior parada do mundo, né, reunindo milhares de pessoas, e paradas comunitárias também. O importante é importante a gente lembrar que com esse mapeamento ficou claro que a nossa diversidade, né, em termos de país, e que em cada lugar visitado essas expressões artísticas, essas linguagens, essas manifestações, elas também incorporavam questões locais.
Por outro lado, a gente tem as manifestações artísticas, que daí são todas as linguagens artísticas que tematizam as questões relacionadas à identidade ou diversidade sexual, a partir da experiência do próprio artista, do sujeito ou da experiência do outro. Então a gente pode pensar em manifestações identitárias, onde tem a arte transformista e as paradas do orgulho, e as outras linguagens artísticas que tematizam questões de gênero e sexualidade. Daí também tem a parte que foi levantada, né, algumas questões que foram levantadas que talvez não sejam muito festivas, assim, mas que são processos interessantes, né? Uma delas tem a ver com as dificuldades de financiamento, circulação e divulgação dessas ações. Era bem comum entre os nossos mapeados e mapeadas, né, ouvir relatos de que a pessoa não conseguia algum tipo de patrocínio, ou conseguia algum tipo de apoio e patrocínio, só que quem estava oferecendo o recurso não queria ter a sua marca vinculada àquela determinada aquele espetáculo ou aquele filme. Então isso era bem comum e já evidenciava vários níveis de LGBTfobia, né? Eu lembro de um relato de uma cantora, de uma mulher trans, uma voz maravilhosa, uma cantora profissional, que nos relatou que no momento que descobriram que se tratava de uma mulher trans, a gravadora fez todo o movimento de andar para trás. Então, essas dificuldades de financiamento, circulação, divulgação, elas são indicadores de LGBTfobia, né? E elas implicam, ao mesmo tempo, na criação e no fortalecimento de circuitos alternativos como lugares autênticos de atuação, né? Então, a getificação ou os setores mais marginais, o espaço mais marginal, ele também acaba sendo um elemento identitário para essas manifestações artísticos culturais LGBT, infelizmente marcadas por preconceito. Era notório, assim, aparecia muito a dificuldade de acesso a palcos do mainstream, ou acessos a espaço de TV, ou grandes palcos, ou grandes festivais, né? Muito diferente do que rola hoje. Isso é importante a gente ter em mente. 10 anos atrás, as coisas relacionadas à diversidade sexual eram completamente diferentes em termos de visibilidade. Um outro ponto importante da gente pensar que foi mapeado foram as informalidades nas relações de trabalho, né? Ou às vezes cachês muito baixos para os artistas, ou ausência completa de cachês. Então isso aparecia bastante, né? Pouquíssimas experiências eram formalizadas no sentido de ter carteira assinada, ou dos artistas sobreviverem exclusivamente de suas práticas artísticas e culturais, o que não é muito diferente de quem trabalha com o setor cultural, né? Mas dentro da comunidade, dentro da população LGBT, ainda tem esses atravessamentos que são relacionados à LGBTfobia. Então, os processos de violência, eles marcam bastante a constituição, a organização desse segmento cultural. Um outro apontamento que o mapeamento e o Festival Plural cumprem muito bem, né, e outras iniciativas também, que é a questão da escassez de documentos e de registros documentais. Ou seja, as coisas se perdem, as pessoas morrem, os espaços fecham. Provavelmente alguns desses espaços que eu falei agora talvez nem existam mais, né? Seus artistas morreram, seus artistas deixaram de trabalhar, né? Tem muitos atravessamentos ainda de questões de saúde, de marginalização, de violência, que acabam com essas iniciativas. As pessoas morrem e a gente não tem memória, né? Por isso que mapeamentos, filmes, publicações, centro de memórias LGBT são exemplos de iniciativas ainda muito importantes e que tem que sair atrás para fazer o que não foi feito em termos de resgate, olhar para trás e tentar garantir a memória viva dessas ações hoje, né? Porque senão a gente acaba perdendo e, de fato,
coisas muito importantes para a nossa memória enquanto país, enquanto produção cultural e enquanto segmento cultural. Voltando àquela questão, né? Tá, mas todo artista LGBT produz arte LGBT, qual a necessidade de destacar a produção cultural LGBT, de outras práticas culturais? Essa também foi um dos apontamentos bem importantes do mapeamento cultural, que tem a ver com as produções de si, né? Ou que a gente pensa como relações intrínsecas entre arte e vida. Isso quer dizer que nos processos criativos, nas questões poéticas desses artistas, a vivência da sexualidade, da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, ela é um elemento marcante na sua produção. Então ela é um elemento que está indissociado. Então essa quase confusão de arte e vida, ela aparece na obra de vários artistas, né? Daí a gente tem a produção do ator e diretor de Silvério Pereira, lá com o seu grupo de teatro das Travestidas, lá de Fortaleza. Tem a produção de alguns artistas que já morreram também, como Leonilson, que era um homem gay, também que vivia com AIDS, e que as questões da sua sorologia atravessaram diretamente a sua produção, né? Assim como a gente pode pensar que, será que o Caio Fernando Abreu escreveria sobre a sua vida e apontamentos da sua vida que tocam a nossa, né? Que produzem identidade, se ele não fosse também um homem gay e soropositivo? Então, essas relações intrínsecas entre arte e vida, elas marcam também as produções culturais LGBT e acabam sendo um viés político muito importante dessas ações. Daí, assim, como conclusão, ou pensando nos dias de hoje, né, nas perspectivas mais atuais, o mapeamento ele levantou esse panorama de atividades, né, ele trouxe essas perspectivas, ele propôs, ele colocou em evidência questões relacionadas àquele panorama contextual daquele momento do segmento cultural LGBT, mas hoje a gente vive questões bem diferentes, né? A gente tem a internet como um espaço criativo, mais acessível, como uma ferramenta de criação mais potente, com uma divulgação muito maior. Então, com isso, a possibilidade de sair dos espaços de gueto, das zonas marginais e acessar outros espaços, essa fronteira, esse limite, ele quase se dissolve, né? Então a gente tem carreiras de artistas LGBT, de produtores de conteúdo LGBT, e daí de diversas linguagens, que por meio das novas tecnologias e também da internet conseguem ter um alcance que antes não se conseguia. A gente também pode falar sobre uma perspectiva de uma arte mais engajada, não que as outras manifestações não fossem, né? Porque todo fazer artístico de cultura LGBT, ele é político, mas a gente tem perspectivas de artivismo, que é arte pensada como uma forma de ativismo também, e com esse nome. A gente também, se antes falava em cultura LGBT como algo identitário, mais setorizado, com uma necessidade de dar visibilidade a determinados sujeitos, às existências de determinados sujeitos, hoje a gente tem uma discussão bem forte sobre transitoriedade relacionada à sexualidade, e daí a gente tem, é possível pensar assim em questões queer, em questões mais fluidas, quase que uma oposição ou em diálogo com questões específicas identitárias LGBT. Por outro lado, isso que produz que garante uma profusão de materiais nesse novo contexto, né, de produções artísticas LGBT nos dias de hoje, conforme essas pessoas, conforme a gente vai produzindo e acessando novos espaços, também tem uma onda de rechaço e de perseguição muito grande, né? Exemplos super recentes, como o fechamento da exposição Queer Museu aqui em Porto Alegre, que depois foi remontada no Parque Lage, no Rio de Janeiro, né? Que sofreu vários ataques, porque era uma exposição de artes visuais que colocava em cena questões relacionadas
a gênero e sexualidade. A gente vivencia ainda questões de censura daí no teatro, nas artes visuais, no cinema, de cortes, de restrições de públicos, de restrição de faixa etária relacionadas a LGBTfobia de forma muito marcante. Então, no momento que se produz visibilidade, tem um movimento de perseguição muito forte, né? Mas isso sempre acaba sendo um motor. Eu acho que a cultura LGBT e os sujeitos LGBT, eles estão sempre dando conta de fazer do seu limão uma limonada, sabe? E de ressignificar essas práticas e fazer com que isso seja um motor. É possível pensar que essas ações, e como a sexualidade de modo geral ainda é um tabu, qualquer atividade, qualquer ação que verse, que fale, que toque nesses aspectos, ela sempre vai aparecer como uma quebra de paradigma, algo que incomoda e, portanto, algo que transforma, né? E os movimentos da arte, eles acontecem nesse suspiro, nesse embalo mesmo. É sempre uma coisa que vai mudando a outra e que vem a novidade e que vai ressignificando. Ou seja, como uma produção no imaginário cultural e social, a arte e a cultura LGBT, elas são sempre atravessadas por questões que elas reinventam possibilidades outras de relação com o mundo e com o tempo em que a gente vive. E essa condição, ela acaba retumbando para os grupos e sujeitos marginalizados, como as pessoas LGBT, como uma espécie de formas de resistência. E daí seria legal, para a gente encerrar essa conversa, a gente trazer uma reflexão do João Silvério Trevisan, do livro Devassos no Paraíso, onde ele fala que aos setores oprimidos só resta aquilo que sabem fazer melhor, que é criar, ou seja, resistir e ressignificar. Quanto mais os querem destruir, mais estarão elaborando novos valores, abrindo caminhos inusitados e inventando expressões estéticas. Então as questões de cultura LGBT, arte LGBT, elas são atravessadas por modos de reinvenção o tempo inteiro. Acho que esse é o maior legado assim, que o mapeamento de 10 anos atrás nos deixou, né? De colocar luz, colocar um holofote em cima desses modos de fazer e também afirmar esses modos de ser e de fazer arte e cultura como formas de resistência, como formas de atuação política.